A graça e a paz de Jesus Cristo encontra todos vocês em perfeita saúde e harmonia e convivência dentro da família, uns justamente respeitando uns aos outros, que a autoridade de você como pai permaneça no seu lar a cada dia, porque aí está a presença de Deus. É justamente como nós exercemos autoridade como pai do nosso lar. Então Deus como pai, a autoridade está sobre você, então prevalece em nossas vidas. Isso é uma riqueza muito grande, uma riqueza muito importante em nossas vidas, porque a gente tem que ver a importância justamente do chamado, da escolha justamente de Deus nas nossas vidas, entendeu? A importância de andar cada dia nos caminhos do Senhor. Muitos crentes acham que é difícil, não é difícil de maneira nenhuma. A dificuldade vem porque é nós que impomos essa dificuldade através de uma natureza decaída que se encontra dentro de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Por isso que o crente tem uma dificuldade muito grande na vida, justamente de obedecer integralmente a Deus. Porque a maioria da nossa obediência é parcial. Isso é um perigo terrível. Isso é uma desgraça, isso é uma ruína na vida do crente. E é por isso que muitas vezes ele não sabe, porque está fraco, desanimado, ele não sabe por que justamente perdeu o interesse, é justamente pela vida do Cristo, e cria um hábito de ir para a igreja, carregar sua Bíblia. Muitos deles pegam seus filhos, sua família, vai para lá, é aquele oba-oba, mas não estão justamente crescendo, não estão progredindo na sua jornada para o qual foi chamado, para o qual foi escolhido pelo Senhor. Então a ruína do crente é a obediência parcial. A obediência parcial é uma desgraça, é uma ruína na nossa vida. Por que uma ruína? Porque se você examinar justamente a palavra de Deus, o que aconteceu com o rei Saul, o que aconteceu com ele? Deus justamente ordenou o profeta Samuel e deu uma ordem para ele destruir todos os cananeus, não ficar nada de maneira nenhuma. E o que aconteceu com Saul? Ele prepara o exército, reúne os homens, treina, vai para lá, monta justamente uma vigília, observa o povo e faz o ataque. Ele destrói milhões de amalequitas, mas poupa um, que foi o rei Agag. Então, quando ele faz isso, o que acontece com ele? Ele não teve a obediência total. A obediência dele foi parcial. Então, por isso que ele sofreu as consequências, que todos nós sabemos, as consequências. Deus se arrependeu de ter justamente escolhido ele como rei. Foi um fracasso, foi uma derrota, justamente como rei de Israel. Porque nós achamos que podemos justamente justificar tudo que Deus nos ordena. E quando você justifica justamente isso, por quê? Porque você pega o trecho da Bíblia e você justamente analisa do seu modo, da sua maneira. Então chama-se racionalização. Dentro da racionalização, você cauteriza a sua consciência e interpreta de acordo com a sua conveniência. Por isso que existe esse transtorno no meio dos crentes. Por isso que cada um é senhor da verdade. Cada um acha que é isso e aquilo. Não tem um achar. A Bíblia só tem uma interpretação, que já falei aqui. Né? A interpretação que vem justamente de Deus, através do Espírito Santo, nos iluminando a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, porque todos aqueles que se tornaram filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Então todos nós temos o Espírito de Deus. Não é seu fulano que bodeja. Todos nós temos o Espírito de Deus, que foi derramado no nosso coração. E o crente não se atenta para isso. Por isso nós temos uma dificuldade muito grande de obedecer totalmente a Deus. Por isso que nós justamente temos uma obediência parcial. Essa foi as consequências justamente de Saul. Você sabe, a palavra de Deus, a palavra por si só, ela explica justamente tudo isso. E ele tentou justificar. Entendeu? Ele tenta justificar. Vamos ver ele justificando?
Vamos ver Saul justificando a vida. Vamos ver se a gente encontra lá em 1 Samuel, né? 1 Samuel capítulo 15. Vamos ver justamente ele justificando justamente o seu ato. Acho que é 1 Samuel capítulo 15, verso 20. Acho que é isso mesmo. 1 Samuel. Então disse Saul a Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, verso 20. Antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Olha a justificativa dele. E trouxe Agag, rei de Ameleque. E os amalequitas destruí totalmente. Eu destruí tudo, só poupei um. O que é um no meio de milhares de pessoas mortas? Hein? É justificável? Se Deus requer de nós a obediência total? Você viu que ele tentou justificar? Por quê? Porque ele interpretou justamente a ordem de Deus da sua maneira. E quando ele interpretou da sua maneira, então ele cauterizou a sua mente. Quando você cauteriza a sua mente, você passa a acreditar naquilo que você racionalizou. Então essa foi a destruição de Saul e tem sido a destruição de muitos irmãos e irmãs, justamente neste mundo todo, entendeu? Tem sido justamente essa situação. Porque nós acreditamos naquilo, racionalizamos. Por isso que muitos crentes, quando vê um vídeo desse, presta atenção, ele vê que é algum pastor diferente. Ele já interpretou da sua maneira. Não vou ver esse cara, não sei quem é esse cara, não sei quem é essa pessoa e tudo. Mas não precisa saber quem sou eu. Você precisa ver a palavra que você está ouvindo. Você precisa entender a mensagem que você está ouvindo, se ela tem a direção justamente para a nova vida, a direção espiritual. Você não tem que ver o cara, que pastor é esse, que ministério ele é. Isso não ajuda você em nada. Me perdoe a minha posição, mas essa é a realidade que eu vejo. Eu oriento justamente a todos os nossos próximos. A gente tem que ver como é que ele se expressa na palavra. Nós temos que ver justamente se ele está dando a oportunidade ao Espírito de Deus, justamente trazer a mensagem, para justamente tocar naqueles corações e gerar o temor a Deus. O respeito, a reverência, ter humildade, sujeitar ao Senhor. Então, eles estão falando aqui para você. Eu não preciso saber se você é amarelo, é rosa, é cor de abóbora. O que importa é a mensagem que eu estou ouvindo. Porque nessa mensagem eu tenho a capacidade de discernir se esse Espírito que está falando é da parte de Deus ou não. É por isso que nós não mudamos de maneira nenhuma. É por isso que o ódio também se manifesta dentro disso. Porque eu acredito naquilo que eu racionalizei. Porque a Bíblia, a interpretação é espiritual, não é pelo meu raciocínio, entendeu? De maneira nenhuma. Porque se você não tiver uma mente purificada, o diabo vai usar a sua mente, a mente carnal. Por isso que o Senhor pede para você renovar a sua maneira de pensar. Deus pede para você pensar nas coisas do alto, entendeu? Deus pede justamente tudo isso. E tem outra coisa que eu vou falar para você. Eu falei hoje de manhã, hoje no culto de manhã na igreja, falei isso. Quando Deus falou que eu e você temos a mente de Cristo, Ele está dizendo para você justamente desenvolver a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então nós devemos pensar de uma forma justamente verdadeira, de uma forma cristã. É isso que nós devemos pensar. E quem faz eu pensar em você é justamente nós submeter, sujeitar a palavra a cada dia, numa obediência total, uma obediência integral a cada dia. Meditando na palavra de Deus, refletindo, porque quando você medita, você começa a mastigar com a mente, então você vai justamente lapidando aquela mente que o diabo destruiu no jardim, aquela alma, e vai justamente numa mente nova, uma mente com capacidade, justamente de ampliar o entendimento de Deus na sua vida. É isso que muitos crentes não conseguem fazer de maneira nenhuma. Então por isso que ele interpreta a Bíblia de uma maneira racional pela sua mente,
Aí cauteriza a sua consciência, perdendo a consciência de Deus e passando a acreditar naquilo que racionalizamos, naquilo que nós pensamos. Por isso que Saul veio aqui justificar. O que Saul está dizendo? Mas eu matei todo mundo, eu só poupei um, Agag. Onde eu errei? Onde eu estou falando? Errado? Eu só poupei um. O que é um ano no meio de milhares? Mas Deus pediu a obediência total. Deus manda destruir totalmente a todos. Está vendo aqui, ó, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, no verso 3 diz assim: vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, não lhe perdoe, porém matará desde o homem até a mulher. Isso é a palavra do Senhor ordenando, até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os boi até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Você viu a ordem do Senhor? Não poupar ninguém. Como é que você poupa um meio de milhares? Você está vendo onde ele pecou, onde ele se danou? Foi naquela situação diante de Deus. É isso que acontece com a igreja. A gente amenizamos os textos bíblicos, interpretando a nossa maneira e achando tão correto e certo. E a igreja não vê que está vivendo a obediência parcial. A obediência parcial Deus não aceita de maneira nenhuma. Não tem essa obediência parcial. Não tem como você mudar a regra. Mudar a regra é uma desgraça. Mudar a regra é uma ruína, a destruição da nossa alma, em nome de Jesus Cristo. E isso não pode acontecer, amados. Não pode acontecer. Se você tem dificuldade de obedecer a Deus totalmente, vai a Ele, vai ao Pai. Ele é teu Pai, meu Pai, é o nosso Pai. Pai, eu estou com dificuldade, eu não consigo ser esse filho totalmente obediente, porque quando olha a tua promessa, que começa justamente a praticar ela, chega numa determinada situação, eu não consigo. O que será de mim? Eu não posso mudar, eu não posso tomar um atalho, um caminho meu. O que será minha ruína, minha destruição? Me ajuda, tenha misericórdia de mim. Aí você vê a ação de Deus na sua vida. Aprenda isso, em nome de Jesus Cristo. E procura obedecer a Ele daqui para frente, integralmente, totalmente. Mesmo se você não consiga, não abandone não. Vai a Ele e ore a Ele: Pai, me ajuda. O que será de mim se eu não praticar essa verdade, se eu me instruir nesse dia de hoje? E se eu realmente arrumar justamente um atalho para realizar as coisas? Porque todo atalho é do diabo, todo atalho é de Satanás. Porque Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Não tem outro estrada para ir, a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho. Como é que eu vou inventar atalho? Como é que eu vou ter obediência parcial no dia a dia da minha vida? Essa é a grande ruína do povo de Deus. A igreja vem se destruindo justamente por isso. Não quer buscar o conhecimento, não quer se entregar, não quer se envolver a cada dia. Fica aí no oba-oba. Tem lugares que a pessoa cria forma, a palavra de Deus não é suficiente, então tem uma forma para abençoar o outro. Leva isso, tome isso, faça isso. Tem uma forma para abençoar as pessoas. A Bíblia já não é o suficiente, a palavra de Deus. Você está vendo os erros, os enganos, nós estamos caminhando por aí? Isso vai ruim. Se você não cuidar de ti e dessa doutrina, você não vai salvar você. E nem aqueles que te ouvem. Então confia na obra de Deus. Confia na sua palavra, na sua promessa, que permanece até hoje, em nome de Jesus Cristo. Deus não muda de maneira nenhuma. O mesmo Deus que estava aqui em Samuel, o mesmo Deus que estava aqui nessa situação, é o mesmo Deus que está nesse momento aqui conosco. Você ouvindo, Deus está presente, iluminando a mim, é justamente me encorajando, me inspirando para nós acordarmos desse sono, para que nós somos da noite, não somos do dia de maneira nenhuma. Meus amados, eu só agradeço a você por estar aí. Que eu vejo que você não tem um desejo muito grande por Deus. Que quando pôs o dedo justamente nesse canal, aí quando o pastor começou a falar, que sou eu, e então as pessoas: quem é? Falar isso? E desistiu. Só que você não entendeu. Precisa entender que eu sou pastor não de um grupo. Deus me levantou dentro do seu reino.
Então, sou pastor aqui, pastor ali, onde eu estiver, sou pastor. E aonde tiver um crente, eu sou pastor daquele crente. Devo cuidar, devo zelar, como se eu fosse dar conta dele no dia a dia. Então, por isso nós somos encorajados a estar aqui nessa presença de Deus. É justamente para nós expor a verdade de Deus. Eu te agradeço e você continua a cada dia encorajado por essas verdades e procurando a cada dia a sua salvação em nome do Senhor Jesus Cristo, porque instituição nenhuma salvará as pessoas. Nenhuma instituição salvará. A salvação vem do Senhor, da sua palavra, da sua promessa. Essa palavra te salva se você estiver no meio da mata ouvindo a palavra, como é nuco, entendeu? O meio da salvação estava lá dentro. Deus, vendo justamente a intenção daquele coração, encaminhou justamente o servo dele. Não é dentro do espaço chamado igreja que a gente está salvo. Nós estamos salvos no desejo dessa verdade no nosso coração. Deus é comigo, Deus é com você, Deus está presente em nossas vidas. Eu espero que você continue essa pessoa humilde, coração aquebrantado, porque Deus não despreza de maneira nenhuma, para nós podermos justamente crescer a cada dia nessa graça e no conhecimento do Senhor. Fica nessa paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.